palmas louvam ao Senhor. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, se encerrássemos o culto agora, eu tenho certeza que cada um daqui ia sair em posse de vitória. E eu estou muito feliz por essa oportunidade de estar cultuando aqui com os irmãos, de poder compartilhar da palavra do Senhor. E eu pedi uma palavra para o Senhor. E Ele disse que tem uma palavra dos céus para as nossas vidas nessa noite, amém? Aleluia, recebe em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, sem tomar muito tempo. Mateus 15, versículo 21. Mateus 15, versículo 21. Nós vamos ler até o versículo 28. Amém? Diz assim: a mulher cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu nenhuma palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede, ela vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão a ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras versões, está escrito assim: deixe-me primeiro alimentar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, e dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, nós já te louvamos, nós já te adoramos e nós já sentimos a tua presença neste lugar. Revela, meu Deus amado, uma palavra diretamente dos céus para os nossos corações, porque eu não tenho nada e o Senhor sabe o quanto eu dependo de Ti. Mas o Senhor é aquele que assiste a cada um de nós. O Senhor é aquele que conhece o que nós precisamos ouvir. Fala, Senhor amado, não aquilo que nós queremos, porque isso é muito pouco, mas fala, Senhor, o que nós precisamos ouvir, e que essa palavra encontre os nossos corações, que essa palavra transforme as nossas vidas, a nossa mente, a nossa forma de viver, para a honra e glória do Teu nome. Continue na casa, em nome de Jesus, aleluia. Pode se assentar em nome do Senhor, aleluia. Irmãos, tudo o que aconteceu durante o culto é só confirmação do que Deus Ele colocou no meu coração. E dentro deste contexto que nós lemos, nós vamos perceber agora que Jesus, Ele não é mais um anônimo. Ele não está mais no anonimato. Agora todo mundo conhece quem é Jesus. E por onde Ele passava, Ele atraía multidões. Eu acredito sim que tinham pessoas interessadas, mas eu acredito que grande parte daqueles que serviam, que caminhavam, que andavam com Jesus, era porque Ele tinha uma palavra, Ele tinha uma mensagem, e essa palavra ela não curava somente o corpo, ela curava a alma, trazia transformação de vida, trazia milagre. Por onde Ele passava, a palavra do Senhor fazia maravilhas, aleluia. E como todo ministério, no ministério de Jesus não foi diferente. Tinham pessoas que o amavam, mas tinham pessoas também que estavam a todo tempo querendo derrotar, querendo desmascarar, era o tempo inteiro. E se você ler o primeiro versículo desse capítulo 15, você vai perceber que Jesus agora, ele tinha acabado de sair de um embate entre os escribas, entre os fariseus. E dura coisa, irmãos, quando a gente se relaciona com gente que nada tá bom,
tudo é ruim, que sempre tem razão. Gente, como isso desgasta. E era isso que estava acontecendo. Marcos, ele narra a mesma história, porém ele dá um detalhe. Ele fala assim que Jesus chama os discípulos e fala assim, olha, vamos sair de Cafarnaum, vamos para Tiro e Sidom, e lá eu quero ficar numa casa, isolada, eu não quero que ninguém saiba que eu estou lá. Só que havia uma mulher, repita comigo, uma mulher, que naqueles dias, que não tinha Instagram, não tinha mídias sociais, ela estava atenta aos passos de Jesus. Hoje em dia você vai num lugar, você posta, você come, você posta, todo mundo fica sabendo. Mas aquela mulher não, ela estava atenta aos passos de Jesus. E eu fico imaginando ela falando, se ele passar aqui, ele não vai passar ileso. Se Jesus chegar aqui, eu vou ao encontro dele. Cadê Jesus que não vem? E eu quero dizer para você nessa noite, quem sabe você entrou aqui mais uma vez, porque já faz parte da tua rotina, quarta, sábado e domingo. Quem sabe você está assistindo a live, porque você não conseguiu estar aqui. Mas o Espírito Santo de Deus diz nessa noite, que entraram pessoas aqui como aquela mulher, que falou assim, não, hoje vai ser o culto da minha vida. Hoje vai ser o dia em que Deus vai me colocar de pé novamente. Hoje vai ser um dia onde eu vou experimentar da bondade de Deus. Hoje vai ser o dia em que o céu vai me conhecer. Tem gente assim nessa noite? Levanta a sua mão, adore a Ele. O céu está te vendo. Deus, Ele está te vendo. E balavassúria. É hoje. É hoje. E a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela descobre onde Jesus está. Ela entra, ela vai gritando. E ela chega perto de Jesus e começa a contar os problemas. Irmãos, eu acho essa mulher tão extraordinária, tão maravilhosa. Eu aprendo tanto com ela. Porque ela fala assim, eu estou passando por crise. Está tudo difícil, a minha filha está lá endemoniada. Está amarrada, dizem os estudiosos que ela amarrava na cama, porque tamanha era a possessão. Mas ela sabia que no momento de crise, o único lugar que tinha paz, o único lugar que tinha solução, era aos pés do Senhor, aleluia. E eu quero te dizer, chega de correr para qualquer lugar, chega de querer achar culpado. Mas eu estou passando por isso, porque fulano fez isso. Mas eu não sei, eu não consigo. Deixa eu te dizer uma coisa, corre para o altar do Senhor nessa noite. O altar do Senhor tem resposta. O altar do Senhor é onde a gente derrama as nossas lágrimas. Ele pega, transforma em vitória, transforma em milagre. Porque o altar do Senhor não deve nada para ninguém, aleluia. É no altar do Senhor. Eu sei que é difícil, irmãos, em meio à luta, a gente perceber a presença do Senhor. Mas eu me lembro dos discípulos, passando por uma tempestade, aquela coisa conturbada, mas alguém notou a presença do Senhor. Deixa eu te dizer, nesse cenário que você está vivendo, a presença do Senhor está aí. Nessa situação que você está enfrentando, a presença do Senhor está aí. Corre para ela nessa noite em nome de Jesus. E ela chega. Ela começa a contar desesperada e os discípulos ficam preocupados, porque não era para ninguém saber que Jesus estava ali. E se ela começa a gritar, todo mundo ia saber. E eles falam para Jesus, olha, despede ela vem gritando. E Jesus fica em silêncio. O silêncio de Deus, querido, também é ensino para a minha vida e para a sua vida. Jesus, ele é chamado de mestre porque em todo tempo ele está nos ensinando. Ele nos ensina quando fica em silêncio. Ele nos ensina quando libera uma palavra. Ele nos ensina quando age. Ele nos ensina. E agora tinha uma mulher, mas não era só uma mulher, era uma mãe. Era uma mãe desesperada. Deixa eu te dizer uma coisa, você que é mãe, você que é pai, não pare de orar pelos seus filhos. Você não sabe o poder que tem a sua oração. Você não sabe o poder. Andréia não quer nada com nada. Lavei a minha
minhas mãos. Não, nessa noite o Senhor vem te lembrar, volte a orar, volte a interceder, volte a se colocar no altar por Ele, se coloca na brecha, vai orando, porque Deus, irmãos, não resiste à oração de um pai e de uma mãe. Há poder na sua oração. Ah, Andréia, mas minha mãe agora, meu pai não é evangélico, eu estou frito. Não está frito, sabe por quê? Porque Deus, Ele é tão bondoso. Deus, Ele é tão maravilhoso, tão misericordioso, que Ele levanta pais espirituais, mães espirituais para orar por mim, para orar por você. Irmãos, eu nunca me esqueço. Passava noites conturbadas, aí eu chegava na consagração, e chegava uma irmãzinha e falava: filha, você veio, eu orei por você. Eu ia para a vigília, chegava lá, tinha outra que falou: você conseguiu, você está aqui, essa madrugada eu orei por você. Sabe o que é isso? É o poder da intercessão. É por isso, querido, que Deus, Ele procura intercessores, que se coloca na brecha, que ora como se a vitória do outro fosse a sua. Eu confesso aos irmãos que a minha memória não é boa. Ela não é boa. Mas eu tenho um caderno onde eu anoto todo mundo que me pede oração. Eu anoto, eu apresento, porque um dia alguém orou por mim. E se alguém fala ora por mim, ora de verdade, porque tem gente precisando da sua oração. E essa mulher, ela intercede com todas as forças que ela tinha. E Jesus fala assim: eu não vim enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras versões, deixa-me primeiro eu alimentar as ovelhas perdidas de Israel, e depois eu volto para você. Ela não era a prioridade. Ela não fazia parte da linhagem de Israel. Ela era gentil. Mas Jesus olhou, Jesus já sabia. Ele olhou para mim, olhou para você, irmãos. Nós também não fazíamos parte da linhagem. Mas aí Jesus, na sua infinita graça, no seu infinito amor, Ele pega o povo de Israel, Ele pega o povo gentil, e de dois povos Ele faz um povo só, que é a igreja do Senhor. E Ele diz: ei, você é alvo da minha graça, ei, você é alvo do meu amor. E Deus, Ele ensina, irmãos, Ele ensina. Ele começou a ver que aquela mulher estava desesperada. E se tem uma coisa que não move o coração de Deus, é o desespero. Mas tem outra coisa que move o coração de Deus, que já foi falada e já foi louvada, é a fé. Mas no meio do desespero, queridos, a gente não consegue exercitar a fé. No meio do desespero a gente quer a morte, a gente pede para morrer, a gente chuta o balde, Já pensou se Deus atendesse todas as orações que a gente fez? Não quero mais nada, chega, meu Deus, eu não aguento mais. Mas Jesus estava ensinando que o desespero precisava ir embora, para que a fé fosse exercitada. Ele olhava para aquela mulher, ele conversava com aquela mulher, porque a fé precisava ser ativada. E deixa eu te falar, isso é tão sério, a fé Deus gosta tanto, que Ele fala assim: olha, se você não tiver fé, é impossível me agradar. A fé mexe no coração de Deus. A fé traz o milagre para frente. A irmã Nália, esses dias, a pastora pregou que, dependendo das nossas atitudes, a gente atrasa a bênção, não é isso? Mas a fé, querida, e essa mulher é um exemplo de que, dependendo das nossas atitudes, a gente passa na frente, a gente chega primeiro, porque é a fé. E essa mulher, ela continua, mesmo depois da negativa de Jesus, ela vai e adora. E eu acho lindo isso, porque a Bíblia diz que ela pegou e adorou. Porque ninguém tirou ela de lá? Porque ela estava adorando, ela estava aos pés. Sabe qual é o nosso problema? A gente sabe tudo que Deus faz, sabe tudo sobre as mãos, mas a gente não sabe como faz. Mas essa mulher, ela ensina que se para você precisar ativar as mãos, você tem que descer nos pés. Se você quer um lugar de destaque, você tem que descer na presença do Senhor. Se está difícil, você tem que adorar. Se está complicado, você tem que louvar mais ainda. E é isso que ela fez. Jesus ia atender. É que nem o SUS, já percebeu? Você precisa de uma consulta com especialista e você vai no SUS. Ele não vai negar o atendimento, é direito seu, é direito meu.
Mas aí você vai ter que esperar. E aí você espera 1 ano, 2 anos, 3 anos, morreu, não recebeu. Mas é um direito seu. Mas essa mulher não. Ela falou, o quê? Eu já estou aqui. E ela falou, eu concordo com você. E eu fico imaginando, irmãos, o quanto que essa mulher queria. Você já pensou o tanto que você quer o seu milagre verdadeiramente? O tanto que você está disposto a oferecer, a renunciar pelo seu milagre? Para ter verdadeiramente uma vida transformada? Uma vida a qual Deus fala e fala, tenho prazer na vida dele, tenho prazer na vida dela? Você já parou para pensar que o milagre que você busca, verdadeiramente você tem dado o seu melhor? Porque essa mulher, ela não está se importando. Jesus virou para ela e falou, não é a sua vez. Eu não vou tirar o pão da mesa dos filhos para dar para você. Eu não posso. E ela fala assim, não, eu não quero o que é dos outros. O que é dos outros é dos outros. Se os pães ficam para os filhos, eu quero as migalhas. Porque eu sei que uma migalha vindo da sua parte, eu terei a minha vitória. E eu quero te dizer, uma palavra, uma migalha caindo da mesa do Senhor, pode gerar transformação, pode gerar milagre. Porque Deus, Ele é fiel. E o Lucas veio com umas histórias esses dias, eu falei, filho, a diferença é o que a gente faz com aquilo que a gente ouve. E depois eu lendo a Bíblia, eu falei, verdadeiramente, é isso que faz a diferença. Porque ela poderia, nessa hora que Jesus falou assim, olha, eu não vim por causa de você, eu vim por causa dos filhos. Ela deveria então ter levantado e falou, realmente eu não posso. Mas ela já estava lá. Deixa eu te dizer, você já está aqui. Deus já liberou uma palavra a seu respeito. Deus já liberou uma palavra ao meu respeito. Eu não estou nem aí. Se eu preciso de um milagre, querido, eu estou pouco me importando do jeito que a AOB prega, do jeito que a irmã AOB fala. Se eu preciso de um milagre, se eu preciso morar no céu, eu entro na casa, eu ajoelho, eu me humilho, eu reconheço a grandeza de Deus e alcanço a minha vitória. Uma vez, falaram para mim assim, olha, o seu pai não vai chegar a entrar com você na igreja. Uma vez olharam para mim e falaram assim, você quer se formar nessa área? Você não vai conseguir, você não tem nem perfil para isso. E se formar, não vai nem exercer a função, não vai. Você não vai ver seus filhos crescerem. Uma vez, eu lembro como hoje, que liberaram uma palavra para mim, entregaram uma profecia num círculo de oração, que eu pregaria. E aí a minha colega olhou para mim e falou, você não precisa nem falar, você é muito vergonhosa, não é para você. E eu peguei tudo e levei para o altar do Senhor. E falei, Senhor, e agora? O que é que vai ser de mim? E Deus, Ele falou, se esforça. Continua, não desista, não é por conta de você. O nosso problema é que nós recebemos a palavra, irmãos, acreditamos na promessa, mas aí passa um tempo, a gente olha para nós e fala, verdadeiramente eu não sei falar, verdadeiramente eu não sei nada. Mas essa noite o Espírito Santo diz, não é sobre você, é sobre quem eu sou. E eu sou fiel para fazer cumprir todas as palavras que um dia eu liberei. A gente acha que é sobre nós, a gente acha que é com as nossas forças, a gente acha que é de acordo com a nossa possibilidade. Mas, queridos, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, tem a ver com quem fez a promessa. E se Ele falou, vai chegar. Se Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Porque Ele fala, eu pego as coisas que não são e faço para que são. Eu pego as coisas loucas para confundir as sábias. Ele pega a mim para falar para você que Ele continua sendo Deus. Ele continua a realizar as promessas dEle. Tenha fé. Esses dias, olha, a gente passou, né, Ricardo? Acho que um mês com os meninos doentes. E aí teve uma situação que sexta eu não consegui vir para o ensaio. Sábado não consegui estar aqui no culto. E isso começou a mexer comigo. E Deus falava quase, irmãos, audível. Sabe quando uma pessoa fala que você fala, nossa, está aqui. Era quase assim, pastor. Ora. E eu falei, de novo, né? Eu falei, Ricardo, vamos orar.
Aí oramos. Isso no domingo. O Arthur continuou ruim. Aí, estava dando horário, o Ricardo chegou do trabalho e falou assim, a gente vai? O que a gente vai fazer? Eu falei, a gente vai. E eu falei, meu Deus, eu vou sair com esse menino doente, nesse tempo ruim. Eu falei, meu Deus, eu orei. E Deus falava, se posicione. E eu falei, então eu vou. Aí cheguei aqui, já cheguei agradecendo, né? Porque eu falei assim, bom, escutei Deus falou, reconheci a voz, então vou. Cheguei aqui, começamos a adorar. Deus tomou o irmão Josimar, cadê ele? Pegou o Arthur da minha mão. E aí, as irmãs vieram louvar, eu vim com as irmãs. Quando eu cheguei, o Arthur estava no colo do Ricardo. Foi ou não foi? O Arthur me abraçou, me deu um beijo e falou assim, mamãe, Deus me curou. E saiu correndo, irmãos, para a sala das crianças. E eu falei, meu Deus. E Deus falou assim, eu continuo sendo Deus. Eu continuo cuidando dos detalhes. Eu continuo sendo o Senhor da tua casa. Eu continuo manifestando a minha graça. E canta a lavassúria. A gente limita o poder de Deus. A gente fala assim, é muito pequeno para Deus fazer. Não, é muito grande para Deus fazer. Mas essa noite eu venho te lembrar. Deus, Ele quer operar maravilhas. O nome dEle precisa ser glorificado. Ele cura uma gripe. Ele cura uma inflamação. Ele cura, meu Deus amado. Ele cura a preocupação. Ele traz alívio. Ele cura o câncer, a opressão. Ele ainda abre madre. Ele faz mulher estéril gerar filho. Ele cura. Ele não mudou. Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso. E Ele fala, há alguma coisa impossível que eu não posso fazer? Feche os seus olhos por um momento. Lembre-se quando Deus lançou uma palavra, uma profecia sobre a sua vida. Que o seu coração ardeu tanto, que você se sentiu inabalável. Você falou, eu vou viver. Mas com o passar dos tempos você já se esqueceu. Mas eu venho nessa noite te lembrar que a mesma promessa que foi lançada lá atrás está de pé. Ele não mudou. Quem sabe você tem vivido dias maus, dias difíceis, e você tem achado que não é mais para você. Mas o mesmo Deus que olhou para você lá atrás e falou, eu conto com você. Eu tenho dons para a sua vida, a sua casa. Você vão servir ao meu nome. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Mas você precisa exercitar a sua fé. Essa mulher, ela se posiciona. Ela se coloca lá na presença do Senhor. E quanto mais ela se achega, mais Deus desestimula. Porque tem momentos que a melhor coisa que Deus pode fazer por mim e por você é desestimular. É fechar a porta que a gente está lá dia e noite pedindo para abrir. E Deus fala, eu vou fechar. Porque eu sei o fim das coisas antes do começo. É você estar orando para Deus abrir os caminhos. E Deus fala, estou fechando tudo porque eu não vou perder. Eu sei o final das coisas antes dos começos. E Ele estava ensinando para aquela mulher que o desespero precisava ir embora. E aí, no versículo 26, é quando Ele fala, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-la aos cachorrinhos. E ela concordou, irmãos. Ela falou, verdadeiramente é isso. Ela já estava lá, ela precisava muito, ela queria muito esse milagre. Foi que nem Jacó, que fala assim, olha, eu não saio, eu não deixo enquanto não me abençoar. Naamã quase perde o milagre porque não queria se expor. Mas essa mulher não, ela falou, eu estou aqui. Eu quero muito, então eu fico. E se tem uma coisa que mexe com o coração de Deus, é quando a gente exercita a nossa fé. Isso mexe com o coração de Deus. Eu me lembro de uma palavra que Jesus, ele estava orando e ele desce. E aí tinha um menino que precisava de uma cura, que precisava ser curado em possessão. E os discípulos não conseguiam. Se você ler o contexto inteiro, você vai entender. E aí eles vão até Jesus e falam assim, por que a gente não conseguiu? E Jesus fala assim, é por conta da incredulidade. É a falta de fé.
Porque se você tiver um pouquinho de fé, você fala para esse monte, vai para lá, vai para cá. Mas essa casca de demônio só sai com jejum e oração. Que casca é essa? Não era possessão, porque possessão vai embora em nome de Jesus. Era falta de fé. A casca aqui de demônio que só sai com jejum e oração é a fé. É a falta de fé, é a incredulidade. Então Deus estava convidando, falando assim, não, vocês precisam ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E é nesse momento quando Jesus fala assim, não é bom eu pegar dos pães dos filhos e dar aos cachorrinhos, que ela concorda, ela fala verdadeiramente, eu não sirvo, não é para mim esse pão, mas eu quero uma migalha. É nesse momento que a fé dela foi ativada. É nesse momento que mexeu com o coração de Deus. E Deus falou, agora sim. Agora está com fé. Nem em Israel eu vi tamanha fé. Então, querida, vai e seja feito como você deseja. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, tem uma palavra liberada nessa noite para a sua vida. Vai, exercita a sua fé. Se coloque verdadeiramente na posição. Não desista não, porque o milagre vai chegar. Aleluia. Se coloque em pé, eu quero orar com você. Enquanto a mocidade vem louvar, para nós orarmos. Irmãos, aquela mulher, ela voltou para a mesma casa, fala comigo, para a mesma casa, para a mesma filha, para a mesma cama, sem o mesmo problema, glória a Deus. Ela não precisou trocar de casa, ela não precisou trocar de igreja, ela não precisou trocar de emprego, ela não precisou abandonar a filha, não, porque tinha uma palavra liberada na vida dela. E eu quero te dizer que há uma palavra liberada para você nessa noite. Feche os teus olhos. Eu quero orar com você, mas eu quero que você ore também. Porque a sua fé, junto com a minha fé, faz o inferno estremecer. A minha fé, com a sua fé, traz transformação de vida, vindo diretamente do trono do Senhor. Quando eu oro com você, nós ativamos o céu. E aquilo que precisa ser liberto, é liberto. Aquele que fuma, para de fumar. Aquele que rouba, para de roubar. Aquele que bebe, para de beber. Porque a palavra de Deus traz transformação para as nossas vidas. Aleluia. Feche os teus olhos, ore comigo. Pai, a tua palavra é sua e a tua palavra foi ministrada. Assim como o Senhor liberou uma palavra para aquela mulher, e na mesma hora o cenário foi mudado. Eu te peço, libere uma palavra a respeito dos teus filhos nessa noite. Libera, meu Deus amado, uma palavra na vida da tua filha, na vida do teu filho. Que a mesma palavra que foi liberada lá e causou transformação, causou libertação, causou salvação, venha alcançar os teus filhos também nessa noite. Que eles possam voltar para a mesma casa, que eles possam voltar para o mesmo ambiente, sabendo que o Senhor está lá de braços abertos, sabendo que o Senhor tem refrigério, sabendo que o Senhor tem milagre, novidade de vida, dupla honra, Pai Santo, que eles possam viver a dupla honra, que as promessas venham ser realizadas. Pai, essa mãe que já está desanimada, traz força do céu, traz estratégia do céu. Pai, os sonhos, meu Deus, que estão já largados, que estão deixados na gaveta, venha, meu Deus amado, trazer nessa noite. Nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é fiel.